Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim contar a história resumida de algo que eu tive como experiência na época do estágio e que eu aprendi muito naquela época com esse evento, essa situação, e eu levei para minha vida profissional. Então, espera aí que hoje vai ter uma história bem bacana para dividir com vocês. Quando eu estava na faculdade, no último ano da faculdade, na verdade, um dos primeiros estágios que tiveram foi de reabilitação infantil, né, no contexto infantil. E eu lembro que eu sempre tive uma questão com a infância, né? Eu entrei na faculdade e logo no ano que foi o módulo de saúde infantil, né, dessa fase do desenvolvimento, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu nunca fui uma pessoa próxima a crianças, nem tinha uma liberdade para falar com crianças ou um jeito para falar com crianças. Então eu sempre achei que ia ser muito difícil para mim. Mas foi no estágio que eu percebi que não era tão difícil assim e que eu até gostei. E hoje eu estou trabalhando com isso principalmente. Então, quando eu entrei no estágio, a gente recebe, né, no meu caso, a gente recebeu o prontuário das crianças que estariam disponíveis para a gente dentro daquele período de estágio. E eu recebi uma criança que ela já tinha sido criança de outros estagiários, de outros módulos, de outras turmas. E aquilo foi muito curioso, porque eu, curiosa, né, eu queria estar por dentro do assunto, por dentro. Eu fui falar com uma pessoa que tinha vivenciado aquele caso no semestre passado, no ano anterior. E eu lembro como hoje que ela falou bem assim: ah, paciente tal, sim, foi, eu trabalhei com ela. Ela é uma paciente muito difícil, tá? Ela é muito difícil mesmo. Não dá pra fazer muita coisa com ela. Ela é uma paciente que tem características assim. E foi me explicando e eu fui sentindo uma ansiedade, uma angústia, porque eu tava recebendo informação de uma paciente muito complicada. Eu era só uma estagiária. E eu compreendo a posição da outra pessoa que estava com ela, mas em momento nenhum eu entendi as potencialidades da criança. Eu realmente só recebi a parte complicada da criança, as dificuldades da criança, o momento difícil que a criança estava passando, e tudo bem. Só que naquela hora eu também percebi que talvez não fosse só isso, né? Talvez houvesse algo mais que essa criança pudesse entregar, que ela pudesse desenvolver dentro das possibilidades que a gente tinha. É claro que eu fui estudar o caso, né, dessa paciente. Estudei, então assim, no teórico, na parte teórica, eu entendi o que eu tinha que fazer, mas claro que aquelas dicas que eu recebi me deixaram ainda com aquela ansiedade, aquela coisa, e agora? Se for isso tudo mesmo? Eu era só um estagiário e eu tava ali sem saber realmente o que fazer de forma efetiva na prática. Eu tinha teoria, mas eu também sabia que talvez a teoria não funcionasse tão bem para ela, né? Não fosse tão simples como parecia na teoria. E eu lembro do primeiro atendimento. E eu queria que vocês imaginassem esse primeiro atendimento a partir dessa descrição que eu vou dar. Então foi uma criança que eu recebi, que eu já recebi com essa ansiedade, com essa angústia, sem saber se eu ia dar conta, na verdade. E quando eu recebi, eu tive a consciência de que o que eu fizesse com ela fosse da atividade mais complexa, da atividade mais bem elaborada, ao simples estar dentro da sala do consultório e permanecer ali até acabar o horário, até acabar o tempo de atendimento, seria terapêutico, tanto uma situação como outra. E isso ninguém me falou, isso eu consegui pensar, refletir dentro do que eu já tinha aprendido nos últimos anos de faculdade, né, de TO. Então, assim, foi uma atividade que eu me baseei em estímulos sensoriais, de forma bem básica mesmo, só estímulos sensoriais. Então, eu deixei ela super livre, coloquei o material em cima da mesa e deixei ela livre. Sentei na frente do material e comecei eu sozinha a brincar e deixei que ela explorasse, que ela observasse, deixei que ela me mostrasse quais eram realmente as questões dela. Não mais como outra pessoa tinha me descrito, não mais com base na expectativa de outra pessoa. Eu queria que ela me mostrasse, eu queria, dentro da minha percepção, saber o que é que esse paciente pode
oferecer dentro daquele contexto que eu preparei para ela. O que ela está preparada? O que eu ainda vou ter que rever? O que eu vou ter que adaptar? E resumindo o atendimento, foi um atendimento que eu achei a coisa mais linda. Não porque foi perfeito, não porque saiu tudo como eu planejava, mas porque eu permiti que ela fosse ela mesma, que eu não me contaminasse com o que eu tinha ouvido falar dela, né? Às vezes isso acontece na vida, mas eu tô colocando dentro de um contexto terapêutico de trabalho, de atendimento. Então essa paciente, ela me mostrou que a gente não pode focar na dificuldade do paciente. Eu sei que isso é assunto batido, todo TO, todo terapeuta já pensa assim, é para pensar assim, se não pensa, tem que pensar assim. Mas eu provei sozinha, percebi sozinha que é isso realmente, que a gente não pode receber e só focar na queixa, focar na dificuldade, que a gente tem que deixar o paciente mostrar quais são suas potencialidades. E dentro daquele atendimento, eu vi uma criança que ela precisava se permitir, ela precisava da liberdade de entender onde ela estava, com quem ela estava. Ela nunca tinha me visto na vida, então eu não podia cobrar nada dela naquele momento. Se a gente não cobra de uma pessoa que a gente não conhece, que goste da gente de primeiro contato, que se expresse livremente no primeiro momento, por que a gente vai cobrar de uma criança porque tem um diagnóstico? Então, naquele momento eu percebi que as coisas talvez fossem mais devagar, que o processo com ela fosse mais lento. Mas é assim mesmo, talvez às vezes assim é melhor ainda, né? E com o passar da semana, já não foram muitos meses, quem é TO aqui que está assistindo sabe que estágio na faculdade são poucos meses e muitas vezes não é suficiente para ver uma evolução, mas naquele momento não. Ao passar dos meses, eu fui entendendo que ela foi no tempo dela e eu também fui no meu, até porque eu estava ali muito mais para aprender com ela do que para ensinar alguma coisa para ela. E até hoje eu aprendo muito mais do que eu ensino aos pacientes. E eu acho que eu nunca vou perder isso, porque ao longo do tempo isso só foi se fortalecendo, isso só foi melhorando esse aprendizado com o paciente. É ele que tem o seu potencial e ele só precisa que você saiba como ele pode mostrar, que você entenda o jeito dele de mostrar o seu potencial, né? É o que a gente sempre fala, a gente foca no potencial por isso, porque é a partir desse potencial que a gente vence a dificuldade, que a gente modifica essa dificuldade, adapta essa dificuldade. Então, eu levo isso para todos os casos novos, né? Essa liberdade de deixar que o paciente diga o que é que eu preciso, o que é que eu consigo, o que é que eu ainda não consigo, o que é que talvez eu não consiga, mas o que é que eu posso estar fazendo aqui junto com você. Então, muitas das vezes a gente tem que ouvir o que ele está trazendo. E nem sempre ele está falando. Muitas vezes ele só está te mostrando dentro do contexto, em seus movimentos, em seus gestos, em suas atitudes. Então, esse primeiro caso que eu tive foi realmente o primeiro, né? Enfim, me surpreendeu provavelmente a paciente, né? Era uma criança, mas enfim, crianças também sentem essa surpresa. E com certeza surpreendeu muito a cuidadora, né? A mãe. Ela virou para mim e disse: foi muito mais leve esse processo, não comparando a outros, né? Cada um tem um processo, cada profissional trabalha de uma maneira e a gente tem que respeitar isso. Mas eu percebi dentro desse tempo que ela foi se modificando no tempo dela, no contexto dela, com a liberdade dela, com as necessidades dela. Então, resumindo, é isso. E não só estou falando no contexto terapêutico. Não estou falando só sobre terapeutas ocupacionais, outros profissionais de saúde. Se você é mãe e você está assistindo esse vídeo, saiba que o seu filho, a criança que você está, ela também tem o tempo dela para se adaptar ao novo, seja lá que contexto ela esteja sendo inserida. Se é a nova turma na escola, se é o novo terapeuta, se é a nova casa, se é o novo contexto de um novo irmão, um novo amigo. Então, assim, deixe que a criança te mostre qual é o processo dela. Deixe que ela te mostre qual é o tempo dela. E acredite, esse tempo vai chegar. Não estou dizendo que não é para estimular, é para estimular sim. Mas dentro da estimulação, a gente também precisa entender sobre o tempo. E cada tempo é singular.
o meu tempo como terapeuta, o tempo de outro terapeuta, o tempo de cada criança que a gente trabalha. Cada um é único, não dá pra gente comparar, nunca vai dar. Isso não é de agora, isso é de sempre. A gente não pode comparar uma criança a outra, um trabalho ao outro. Cada um é singular, cada um mostra as suas potencialidades e as suas dificuldades também, mas todos são importantes do seu jeito. E aí, o que é que você achou dessa história? Você gostou? Você quer que eu traga mais histórias assim? Isso te ajudou de alguma forma? Isso te fez refletir? Te fez pensar um pouco mais sobre esse processo? Comenta aqui embaixo, me fala o que é que você achou. E me fala também se você quer ver algum assunto específico, alguma outra coisa aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Curta esse vídeo e manda para alguém que você acha que pode contribuir com essa história, com esse relato.